Vou postar, né? Oi, gente, eu vim aqui pra falar uma coisinha rapidinho. Vocês viram aí que eu estou sendo entrevistada sobre parto humanizado. E aí, esse final de semana, ou próxima semana, eu vou fazer um conteúdo só sobre isso, sobre parto humanizado. Nós vamos falar sobre parto humanizado e como conseguir o seu. Conte conosco! Uma propaganda. Exatamente. Segue aí, gente. Ó, eu vou deixar o número. Power aqui, ó, Instagram, entendeu? Sou doula, me contrata em Moda Jobs. O que aconteceu com o parto do Gabriel quando ele nasceu e tal? Quando ele nasceu, eu tinha muito medo do parto normal, muito medo da dor. Então, eu optei por uma cesárea, eu marquei a cesárea e tal. Deu tudo certo comigo, não tive nenhuma intercorrência. Mas o Gabriel nasceu e foi direto para a incubadora com oxigênio. Informaram pra gente que ele tava com um desconforto respiratório. Aí, 2 horas depois, informaram que era a síndrome do pulmão úmido. E encaminharam ele pra UTI. E eu só fui ver ele depois de 12 horas do parto. Não pude pegá-lo no colo. E vi ele e tal, voltei pro quarto pra descansar. E quando foi no dia seguinte, às 6h30 da manhã, ligaram no quarto, pediram pro responsável descer na UTI e entubaram ele. Ele ficou entubado 8 dias. Eu só peguei ele no colo depois que ele foi desentubado. Aí ele ficou, no total, 15 dias no hospital. E foi horrível. E eu me culpava muito. Eu achava que a culpa era minha. Em nenhum momento eu relacionei ao parto, mas a mim. Alguma coisa que eu tinha feito na gravidez que tinha levado àquele cenário que a gente estava vivendo. Foi muito ruim, foi muito sofrido pra gente. Enfim. E aquela pulguinha na minha orelha, tipo, meu, não é possível que uma gestação saudável chego a ir pra uma UTI, e quase morrer, e não respirar e tudo mais. E eu acompanhava algumas blogueiras, uma delas teve um parto domiciliar e indicou o documentário do Renascimento do Parto. E eu não sabia o que era violência obstétrica. Não sabia o que tinha acontecido comigo, se enquadrava na violência obstétrica. No meu parto do Gabriel, né, na cesárea, os médicos falavam sobre as férias deles nos Estados Unidos. Tipo, sei lá, uma coisa super banal, cortando uma mulher, tirando um bebê, tipo... Padrão. E foi muito ruim, eu tremi muito, eu fiquei com muito medo e todo mundo meio que debochava, assim, daquele medo que eu tava tendo. Ele nunca me falou, por exemplo, que a anestesia era uma coisa perigosa. Quando eu cheguei na sala de cirurgia, a enfermeira falou: ai, a anestesia, ela dá um pouco de medo, mas tá tudo bem. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei: por que a anestesia dá medo? Ele nunca me falou nada que poderia acontecer de ruim. Nunca deu essas informações pra mim. Enfim, aí eu assisti o Renascimento do Parto com o meu marido nos cinemas. E, assim, a gente saiu do cinema já falando que se a gente tivesse outro filho, esse filho nasceria em casa, que a gente nunca mais ia ter um filho no hospital. No seu segundo parto, você realmente decidiu fazer o parto humanizado em casa. Sim. Você acha que isso foi uma maneira de superar a violência, Sim. o que tinha acontecido no primeiro parto? Sim. Na verdade, a minha maior questão era... Não é o hospital o problema. O problema é todo o cenário obstétrico. E não é só o parto, tem o bebê. Então eu queria uma coisa que fosse segura e boa pra nós. E o parto humanizado diz isso, a gente tem que buscar aquilo que deixa a gente seguro. Não ia adiantar nada eu ir pra um hospital e me sentir insegura, não ia dar certo, ia acabar numa cesárea de novo, não era o que eu queria. Mas foi uma forma de curar todas as coisas que foram difíceis de digerir com o Gabriel. Então, assim,
Foi uma gestação super saudável, onde eu tentei me manter o mais focada possível no parto e na amamentação, que eram duas coisas muito importantes para mim. E em roda de gestante. Isso foi importante no processo ao longo da gestação, para o parto acontecer. E quando o Joaquim nasceu, assim, eu fiquei... de fato, a ocitocina é muito forte, né? O hormônio que libera quando o bebê nasce. E eu me senti, assim, muito foda. Essa é a palavra. Tipo, nossa, muito foda, o bebê nasceu. Eu sou... Caralho, eu sou demais, assim. Fiz tudo sozinha. As parteiras não colocam a mão. Tipo, ela só apoiou lá, o bebê saiu, ponto. Ela deu no meu colo. Foi uma coisa que ela fez. Conta um pouquinho pra gente como que foi os processos, sim, o pré-natal do Joa, quando que você decidiu, você falou, como que foi até o momento do parto? Bom, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha uma ilusão muito grande de que ia ser fácil. Eu já tinha todas as informações, então ia ser fácil achar uma equipe. E não é tão simples assim, porque, querendo ou não, você precisa gastar dinheiro. Como eu tinha uma cesárea anterior, eu não podia ter um bebê numa casa de parto. E eu não queria ir para um hospital porque eu tinha muito medo de sofrer violência obstétrica. E eu não tinha dinheiro para pagar uma equipe particular de médicos. E eu achava que não era possível ter um parto domiciliar em casa. Na minha casa, no caso. E porque eu achava que ela era muito pequena, que não ia rolar na minha casa. E aí, eu conversei com uma doula e ela despertou de novo em mim aquela coisinha do parto domiciliar. E aí eu fiquei, será que dá? Acho que não cabe. Então ela falou assim, olha, você podia morar num cubículo, assim, o tamanho do banheiro, que era possível o bebê nascer aqui. Aí falei, bom, então vamos buscar uma equipe. Enquanto isso eu fui fazendo pré-natal pelo plano de saúde, pelo convênio. Foi um pré-natal muito ruim na minha visão hoje. O médico, ele tinha muita gente. As consultas eu ficava lá esperando 2 horas e ele ficava 5 minutos comigo dentro da sala. Nunca lembrava meu nome, nunca sabia quem era o bebê. Não tinha uma conexão muito grande. E em relação à saúde mesmo, ele também foi negligente. O segundo morfológico, ele perdeu a data e brigou comigo. Falou que, como eu não vi, que ele não pediu o exame. E eu não sou médica, né? Eu sou grávida. Então, assim, não foi um pré-natal 100%, mas tive acompanhamento, tava tudo bem. Foi uma gestação 110% saudável, porque ainda que se não fosse, eu não poderia ter o parto domiciliar. E com 30... Aí, meu medo era o seguinte, eu ia ter que gastar dinheiro pra isso acontecer. Só que eu não tinha dinheiro, não pra isso, não era esse o meu foco, meu dinheiro. E eu tinha um convênio, então eu achava que não era possível ter comportamento no hospital. Um parto humanizado. E não é assim. E aí teve um dia que eu tava conversando com meu marido pelo telefone, porque ele tava trabalhando nos Estados Unidos, e eu falei pra ele assim, que não importasse quanto fosse custar, que o parto ia ser domiciliar do jeito que eu sonhei, porque era o meu corpo, era o meu bebê. Ele falou, você que escolhe. Você que tem que saber o que você quer, o seu corpo. Tipo, por mais que o bebê seja meu também, ele tá dentro de você. É você que tem que escolher. Porque eu ficava, não, mas eu não posso. Não dá, a gente tem convênio, não posso gastar dinheiro e tal. E ele falou, então tá bom. E aí depois eu ficava, não, mas eu queria muito em casa. Então tá bom. Tipo, pra ele tudo tava bom. Sempre foi assim. Não era justo ter gastado todo esse dinheiro, mas beleza. Aí com 32 semanas, eu tive contato com uma parteira via essa doula que conversou comigo. Achou um grupo de parteiras, onde essa parteira atendia na região do ABC. E eu conversei com ela por WhatsApp e ela me indicou um espaço que tem aqui em São Caetano para uma roda de gestante. São rodas gratuitas, onde elas falam sobre parto e tal. E aí foi bem no dia que o Bruno chegou dos Estados Unidos, na semana. E nós dois fomos juntos. E a parteira que tava na roda, né, conversando, a gente se encantou por ela. Ela era um amor. E a gente falou, não, é essa parteira. Fomos, conversamos com ela e marcamos a consulta. Contei toda a minha história e tal. Marcamos a consulta e eu comecei meu pré-natal com ela com 33 ou 34 semanas. Tipo, bem avançado mesmo. Aí eu achei a minha doula também nesse período, com quase 35 semanas. E
No dia que eu completei 40 semanas, uma das parteiras desistiu do parto. E eu fiquei desesperada, porque precisa ter 2 parteiras. Porque eu contratei uma e aí ela traz a outra. E eu não sei qual foi o problema que aconteceu entre elas. E ela desistiu e veio me falar, tipo, 40 semanas, o bebê prestes a nascer. Eu fiquei desesperada, enfim, mas deu certo, a gente conseguiu outra parteira e tal. Então, todo o esquema estava montado e eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu acreditava na equipe que eu contratei. Então, enfim, aí quando eu entrei em trabalho, eu não entrava em trabalho de parto. Eu estava de 41 semanas e 3 dias e o meu limite era 42 semanas. Porque eu não bancava mais. 42 semanas pra frente eu não bancava. Aí eu ia pro hospital mesmo, provavelmente ia ser cesárea. Porque uma cesárea anterior, dificilmente um plantonista ia aceitar. Enquanto no paralelo eu fazia o pré-natal com o médico do convênio. Esse médico, na última consulta, pediu pra fazer um exame de toque. E eu tava de 39 semanas e eu fui lá só pra ele me dar o papel pra eu entrar em licença maternidade. E ele falou que ele queria fazer um exame de toque. Eu falei que não. Aí ele ficou muito bravo. E ele falou, como não? Você é médica? Aí eu falei, não, mas o corpo é meu e eu posso recusar, né? Aí ele ficou me olhando assim, então tá bom, então a partir de agora eu não te atendo mais. Se você quiser qualquer assistência médica, você busca o hospital que você vai ganhar o seu bebê. Coração acelerado, tremendo e tal, e eu, tá bom, beleza. Aí ele pediu pra mim deitar na maca, porque ele ainda tava fazendo a consulta de pré-natal. Mediu minha pressão 3 vezes, bem forte, tipo, você percebia que era pra me machucar. Mediu a minha barriga, disse que o bebê estava muito grande. Aí, até então, o meu peso não era um problema, virou um problema naquele momento. Ele disse que eu estava muito gorda e que o bebê não ia conseguir nascer. E ele também pediu o RG do meu marido, o nome completo do meu marido, e pediu pra ele assinar, dizendo que eu tinha recusado o exame de toque. E ele disse que o exame de toque era pra verificar a vitalidade do bebê. Aí ele pôs o sonar, né, pra ouvir o coração do bebê e colocou tipo aqui em cima. E o bebê tava encaixado, então o coração dele jamais estaria aqui. E aí ele ficava aqui, aí o bebê virou. E a gente conseguiu ouvir o coração do bebê. Então assim, ele quis mostrar pra mim que ele precisava fazer o exame de toque pela vitalidade do bebê, mas a gente conseguiu ouvir o coração do bebê mesmo assim. E aí quando a gente foi sair do consultório, ele falou assim que ele só queria o bem. Ele falou assim, olha mãezinha, eu só quero o bem de vocês, viu pai? Você tem que falar pra ela que não dá pra ser assim. Enfim, eu saí de lá muito brava. Ele falou pra gente que não era pra gente transar, porque senão eu ia entrar em trabalho de parto. Eu tava de 39 semanas, tudo que a gente quer entrar em trabalho de parto pra bebê nascer. E ele falou isso pra mim. E aí quando eu saí, a secretária dele me abordou e falou assim, ó, o consultório tava lotado. Ela falou assim, e aí mãezinha, quando que ele marcou a data? Eu falei, sabe quando eu vou ter um filho com esse louco? Nunca. Ele não tem noção das coisas que ele faz. Aí todo mundo ficou mirando, ela ficou sem graça e falei, obrigada. Eu peguei meu papel da licença maternidade e saí. E continuei o pré-natal com elas, mesmo ele falando que ele não ia mais me atender, eu não precisava mais dele porque eu tinha o respaldo da equipe. Elas vinham fazer toda semana o acompanhamento na minha casa, a partir das 38 semanas. E com 41 semanas e 3 dias, tipo, eu só sentia cólica, não entrava logo no trabalho de parto. A minha parteira sugeriu fazer acupuntura. Eu fiz acupuntura e tomei um shake para induzir o parto e engrenou o parto da madrugada da sexta pro sábado. E aí elas começaram a se movimentar. Primeiro veio a doula pra minha casa, ela ficou aqui comigo mais ou menos até umas 3h30. Aí em seguida chegou a parteira e a fotógrafa, e umas 5 horas chegou a outra parteira. E aí a gente montou a piscina aqui em casa. Elas trouxeram todo o equipamento, então assim, tudo que teria num hospital, elas trazem pra casa. Então tem angu, oxigênio, tudo elas trazem. Então elas montaram tudo na bancada no meu quarto e foram acompanhando. E assim, elas controlam o tempo todo o batimento do bebê. E qualquer mínimo sinal de que vai dar alguma coisa errada, a gente tem que ser transferida pro hospital. Mas, graças a Deus, nada aconteceu no meu. E foram 14 horas de trabalho de parto.
E ele nasceu no domingo, dia 8 de novembro, às 6h31 da manhã. Como que você começou a falar sobre violência obstétrica, maternidade no seu Instagram? Por quê? Comecei por causa do Gabriel. Quando eu ganhei ele, eu não tinha nenhuma amiga que tinha filhos e queria falar sobre isso, sempre fez muito bem pra mim escrever. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre parto, né, sobre o que tinha acontecido em relação a ele, eu comecei a compartilhar todo o conhecimento que eu tinha nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas antes tinha o nome do blog do Gabriel, chamava Nossa Vida com o Gabriel, não era Mami Paula. E foi assim, eu comecei a dividir, compartilhar e tal. Depois que eu tive o Joaquim, que aí de fato eu vivi o parto, né? E aí ficou mais forte, comecei a compartilhar mais e aceitar que era isso que eu queria pra minha vida. Enfim, aí fui compartilhando e foi aí que eu decidi virar doula, fiz o curso e tudo mais. E tô compartilhando cada vez mais. E como que é essa rotina, assim, sendo doula, gravando os vídeos pro Instagram com os meninos? É tranquilo, assim, você meio que faz os seus horários, né? Porque assim, eu vivo a rotina normal e vou incluindo isso na minha rotina. Então, assim, pra mim já é uma coisa ok, assim, na minha trabalho eu tive que fazer grandes mudanças. Principalmente por não estar trabalhando num lugar onde é um regime fechado de horário, nem nada. Eu tô livre pra fazer o que eu quiser. Então isso é muito bom. E o que você, Marina, acha que muda na vida da mulher o parto humanizado? Você falou de reconhecer o corpo, Sim. Mas o que você acha? Eu acho que é assim, a mulher, ela entende o poder dela. A gente é, desde pequenininho, ensinado que a gente não é capaz de fazer as coisas. Né? Que quando a mulher fica grávida, por exemplo, é uma bomba relógio. Vai explodir a qualquer momento. Vai dar tudo errado. Tanto que os médicos falam, se tudo der certo, vai ser um parto normal. E não é assim, né? E o que eu vejo é que quando uma mulher dá à luz, né, o seu bebê, ela percebe o poder que ela tem. E é uma coisa muito recorrente que eu falo, é meio militante da minha parte, mas é verdade. Tudo que o patriarcado não quer é que uma mulher descubra o poder que ela tem. Porque uma mulher poderosa, ela faz o que ela quer. E é isso que acontece. Você percebe o poder que você tem, você gestou, você pariu. E tipo, cara, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, é fantástico, é incrível. Você por você mesmo, tipo, o seu corpo fez aquele bebê. Esse bebê. E o seu corpo, tipo, nasceu o bebê. Então assim, você é capaz de absolutamente tudo. Você faz o que você quiser. E não tem ninguém que fale que não, porque você já fez. Então, é isso. Então, o poder que a mulher tem quando ela consegue parir dessa forma, e não é só a questão de o parto humanizado. A humanização deveria ser em tudo, em todas as relações. Mas é ser respeitado. E perceber que o protagonismo é seu. Foi você que escolheu. Não alguém escolheu por você. Porque no parto do meu primeiro filho, quem escolheu foi o médico. Não fui eu. Eu não tinha autonomia de nada. Ah, mas por que fizeram? Ah, não sei. O médico falou que tinha que fazer. E no parto do Joaquim, não. Não, fui eu que escolhi. Aí vai ser assim porque eu quero. Eu estou assumindo todos os riscos. Quando você escolhe um parto domiciliar, por exemplo, você está assumindo risco. Você sabe disso. Mas existem evidências científicas que dizem que um parto domiciliar tem o mesmo risco de um parto num hospital quando é uma gestação de baixo risco. Então isso é fantástico, é transformador ver isso na mulher. Acho que é isso que faz a gente mover o mundo pra ver mulheres parindo e percebendo quem elas são. E como você passa isso pras meninas que te seguem no Instagram? Como você me passa essa mensagem? Eu acho que o que mais faz as pessoas acreditarem nisso é a experiência pessoal. É mostrando de fato isso acontecendo na minha vida. E mostrando pessoas que eu conheço, que passaram pelo mesmo processo e como transformou a vida delas também. Porque a maioria das pessoas só acredita quando elas veem. E não existe exemplo maior do que esse. Olha, aconteceu, é real e olha o que virou. E isso é
é a melhor forma de você mostrar para as mulheres que gostei disso, acho que eu quero também. Foi o que fez eu ir atrás. Foi através de um blog materno, onde a mulher teve um parto domiciliar, que fez eu ir atrás de assistir o documentário e me envolver com essa comunidade na internet. A internet é a principal difusora de tudo isso. Ela propaga a informação muito mais rápido e mostrando na real como é que é. Isso faz as pessoas... Ai, gostei, eu acho que eu vou ir atrás disso. E é uma comunidade que vai se fortalecendo. E é muito importante, com certeza absoluta. Você tem essas duas experiências, assim, Sim. né? Então, são extremas, né? O ponto que você pode diferenciar as duas, como você caracteriza isso? Eu acho que me sentir respeitada foi o principal. E perceber que, tipo assim, eu era mãe, né? Eu tava grávida e eu podia decidir, foi muito importante. Tomar essa consciência pra mim foi fundamental pra ir atrás do parto, ir atrás de tudo que precisava pra ele acontecer. Quando eu tava grávida, me falaram assim que eu tinha que entregar na mão de Deus e confiar. E eu não concordo com isso, porque se você não ajuda, né? Se você não vai atrás, as coisas não vão acontecer. Não é destino, não é por acaso. Não, eu fui atrás para as coisas acontecerem do jeito que elas aconteceram. Foi fantástico, foi transformador. Poderia ter sido transferido para um hospital se alguma coisa tivesse acontecido, mas eu estava consciente do que eu estava fazendo. E no Gabriel eu não estava consciente do que eu estava fazendo. Muita gente acha que o parto humanizado, né, quem milita pelo parto humanizado demoniza a cesárea. E não, a cesárea tá aí para salvar a vida. Mas é o que a Organização Mundial da Saúde fala. Só 15% das mulheres teriam que ser cesárea. E no Brasil, no particular, é o quê? 90% das pessoas? O meu médico, se você buscava lá no plano, era 100% cesárea. Peraí, tá todo mundo quebrado? Ninguém consegue ter um parto normal no Brasil? E não é verdade. Essa cultura da cesárea. É uma cultura, exatamente. É uma cultura que vem de tudo. Filme, TV, a história da prima, da tia, da irmã que morreu num parto normal, o bebê que ficou preso, a cabeça dele na vagina e acabou o oxigênio, ele teve problema. Tipo, tudo dá problema. A cesárea tem 3 vezes mais chance de dar morte materna e tudo bem. Ninguém fala de quem morreu na cesárea, de quem teve hemorragia, de quem perdeu o útero. Então, assim... Não é isso, a gente busca passar informação para as escolhas serem feitas com consciência e ter segurança no que está sendo escolhido. Não dá pra gente entregar o nosso corpo e a vida do nosso bebê, né, a nossa vida, na mão de pessoas negligentes, né, não dá. Então, na minha visão hoje, o que faltou em mim, né, a Marina com 19 anos grávida do Gabriel, ter essa consciência de que era o meu momento, era o meu corpo e a minha vida. Eu precisava ter ido buscar. Eu entreguei tudo na mão de um médico. Eu responsabilizei, meu parto. Faz o que você quiser. E não é assim. As coisas não podem ser assim. Senão a gente é enganado. Tá bom, vai lá fazer xixi e eu coloco o bolha, vai. Tem que esquentar de novo. Mas ainda não sei virar. E aí, quando ele veio, que eu senti subir, eu gritava: o bebê tá voltando! Arranca o bebê daí! Tá muito positivo. O nome dos cachorros são Bing Ho. É o quê? Bing Ho. Biel, olha. Imagina no meio da... Cachorrinho. Cachorro.